Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos orar novamente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estudarmos a Sua palavra, Senhor. Meu Deus, mas o entendimento dela não fará nenhum sentido se os nossos corações não estiverem preparados para recebê-la. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento, ilumine os nossos corações. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos a Tua palavra e transforma a nossa vontade para bem acolhê-la. No nome santo de Jesus é que nós te oramos. Amém. Em 1822, no dia 7 de setembro, o Brasil declarava a independência do Império de Portugal. O anseio era de maior liberdade. Portugal estava se tornando um estouvo que precisava ser liberado e que o Brasil precisava agora andar sem essas amarras. Esse interesse por independência, esse interesse por liberdade faz parte da natureza humana. Faz parte do nosso coração. Mas infelizmente esse desejo de liberdade, ele não é contornado simplesmente, ou ele não é motivado simplesmente porque está em nossa natureza. Ele é motivado principalmente por causa da nossa natureza humana caída. Foi esse desejo de liberdade, de independência que motivou Adão e Eva a comer do fruto proibido, para não precisarem mais de Deus, para decidir as coisas deles. Eles poderiam, como Deus, discernir entre o bem e o mal. Esse desejo de independência, esse desejo de liberdade, ele é muito mais forte em nossa época, onde as pessoas querem simplesmente se desvencilhar de qualquer amarra, de qualquer coisa que as prenda. Nós fazemos isso até com roupa. Nós gostamos de roupas confortáveis, nós não gostamos mais de roupas que nos prendam. Nós fazemos isso com transporte, nós não gostamos de coisas que nos amarrem. Nós temos dificuldades com coisas, com leis, com normas, com regras, porque elas justamente nos prendem. Nós clamamos por liberdade. Mas a liberdade que clama-se hoje, meus irmãos, é na verdade uma liberdade para uma vivência sem regras, sem normas. E nós vamos descobrir que esse modelo de liberdade é um modelo de liberdade que nos é na verdade prejudicial. E que a Escritura Sagrada nos mostra de que existe uma verdadeira liberdade, uma liberdade cristã autêntica, que é a que nós devemos buscar. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está debatendo, discorrendo, refutando, na verdade, um assunto complicado, bem complexo, que é o legalismo dentro da igreja. O que aconteceu é que as igrejas da Galácia estavam sendo invadidas e solapadas por doutrinas judaizantes. O conceito era basicamente que eu não posso ser salvo somente pela fé. Há necessidade de mais alguma coisa. E alguma coisa, nesse caso, era especificamente que os irmãos fossem circuncidados. Porque uma vez circuncidados, eles agora estariam cumprindo a lei, e junto à fé a Cristo, eles podiam ser salvos. O Concílio de Jerusalém decidiu que não é nada disso, que não há necessidade de circuncisão, não há necessidade desses cumprimentos da lei, porque na verdade nós temos liberdade. Mas a grande questão que se levanta agora é que se acusa o apóstolo Paulo o tempo inteiro de que ele está libertando o povo das amarras da lei e deixando-o tão livre para fazer o que bem entende. O que os legalistas na verdade acreditavam é de que a lei ela servia para segurar o povo, para manter o povo na rédea. Porque se deixasse o povo sem essas rédeas da lei, o povo ia se soltar e iria viver de forma dissoluta. E dessa maneira eles iriam se enfiar, se enlamear ainda mais. A questão toda, meus queridos, é que eles não entenderam que não se resolve um problema
com outro problema. Então existe aqui um meio termo entre legalismo, que era o que os fariseus estavam ensinando, e licenciosidade, que não é o que Paulo está pregando. Paulo então sente a necessidade de definir então agora o que é realmente liberdade cristã. Ele começa a nos mostrar de que eu preciso entender esse aspecto da liberdade, porque afinal de contas, foi para isso que Deus nos chamou. Ele disse isso no versículo 13. O Senhor nos chamou para que fôssemos livres. Fomos chamados para a liberdade. O Senhor nos separou pela graça para isso. Hebreus capítulo número 12. De forma, meus irmãos, que a graça do Senhor nos resgatou do império das trevas para nos dar exatamente liberdade. E Cristo nos garantiu isso quando disse que, uma vez conhecendo a verdade nos libertaria. Nós somos livres. Precisamos entender então que essa liberdade que é concedida por meio da ação do Espírito Santo que habita em nós, e Paulo vai trabalhar o tempo inteiro, 14 vezes nesse texto, no livro de Gálatas, Paulo vai falar sobre o poder do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo em nós, vai nos mostrar, meus queridos, de que nós somos livres da culpa do pecado. Nós não temos mais sobre nós essa culpa, porque nós já fomos perdoados e todo escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado. Nós somos libertados do castigo do pecado, nós não temos mais expectativas de julgamento, Cristo já pagou na cruz os nossos pecados. Nós somos livres do poder do pecado, a ação do Espírito Santo já nos garante a possibilidade de resisti-lo. Nós não somos mais escravos do pecado, o apóstolo Paulo nos disse isso lá em Romanos, mas ao mesmo tempo ele nos diz que nós somos livres da lei. A lei não nos é mais um preceito e ameaça, ela não nos serve mais para nos colocar contra a parede. Nós somos também livres da ameaça, da maldição da lei. Nós não estamos mais debaixo dessa ameaça, nós não estamos mais debaixo dessa maldição. Nós somos livres, nós somos libertados pela graça de Cristo. Mas ao olhar para essa liberdade, a nova moralidade que está imperando em nossas igrejas, olham para isso e dizem: ok, se eu já sou salvo com Cristo, então o único princípio que eu preciso andar agora é fazer o que está no meu coração. É uma famosa frase que é: se te faz feliz, você está fazendo bem, você está fazendo o que é certo. No entanto, meus irmãos, o princípio aqui por trás não é o que me faz feliz, mas eu preciso compreender exatamente qual é o limite, como funciona a verdadeira liberdade. Ela não é irrestrita, ela não é anarquia, mas ela também não é legalismo, ela não é cheia de normas e regras. Ela tem um princípio muito maior. Nós somos libertados, nós somos livres, mas nós não somos irresponsáveis. E é com base nesses princípios, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai tratar aqui sobre a verdadeira liberdade. Ele nos traz pelo menos 3 aspectos em que consiste essa verdadeira liberdade. Acompanha comigo aí, versículo número 13. Em primeiro lugar, ele diz: a verdadeira liberdade não consiste em satisfazer os desejos da carne. Paulo diz: vocês foram chamados por Deus. O princípio que ele está colocando aqui é de que ele está falando para crentes. Ele não está falando para todo mundo, ele está falando para salvos. Ele está falando de um princípio de que quando o Evangelho foi proclamado, a voz do Senhor foi ouvida, o Espírito Santo eficazmente atuou nos corações, e nessa atuação dos corações, nós fomos chamados à salvação. E que uma vez salvos, uma vez chamados pelo Senhor para essa salvação, nós somos chamados, na verdade, à liberdade. Nós nos tornamos livres. Mas o grande problema aqui, meus irmãos, é que nós precisamos entender que nós ainda temos algumas amarras que nos prejudicam nessa liberdade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos livres, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A palavra que Paulo usa para carne, pelo menos o conceito que Paulo usa aqui para carne, não é isso que reveste o esqueleto, não. Na verdade, carne aqui é a natureza humana caída, essa distorção que aconteceu dentro de nós, que nos levou ao egoísmo, isso que nos inclina naturalmente para o pecado. Ele diz que o problema nosso é que, uma vez sendo libertados, nós somos livres em Cristo, mas nós temos dentro de nós um inimigo que é muito complexo, um inimigo que usa de qualquer artifício que esteja à sua disposição para nos tornar escravos novamente.
Paulo então nos coloca de que eu posso incorrer num pecado grave, que é transformar a liberdade que Deus nos deu em licenciosidade. Eu posso transformar a liberdade com a qual nós fomos premiados em, na verdade, uma segunda escravidão, a escravidão dos desejos. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para não dar ocasião é um termo militar. Ele funcionava, na verdade, como uma espécie de base militar para uma ofensiva. Era aquele acampamento militar antes da grande ofensiva. O exército vinha, se organizava, se juntava, e dali, daquela base segura, ele lançava as ofensivas e depois voltava para aquele ponto de segurança. O apóstolo Paulo diz então que a nossa liberdade pode ser uma base militar para a nossa carne. Vejam só, Paulo diz que pode haver nessa liberdade a possibilidade de nós montarmos, por causa do nosso próprio coração, uma base para ferir os princípios da vida cristã. Eu posso, meus irmãos, por causa do meu pecado, distorcer qualquer princípio bíblico valoroso. Eu posso transformar os melhores sentimentos e as melhores intenções em uma arma contra mim mesmo e contra Deus. Eu posso transformar qualquer bênção divina em um pecado grave. É por isso que Paulo chega agora e diz que essa verdadeira liberdade está exatamente em não dar ocasião ao pecado, em não dar ao pecado a possibilidade de, encontrando nessa base da liberdade, uma base sólida para lançar suas setas contra mim. Isso aqui, meus irmãos, nos lembra de que Jesus nos ensinou, e quando ele falava aos judeus em João capítulo 8, versículo 34, que todo que comete pecado é escravo do pecado. De forma que os homens, quando buscam de alguma forma aproveitar essa liberdade que tem em Cristo, eles podem transformar essa liberdade em uma licenciosidade, achando que a vida cristã é um viver sem regras, um viver sem normas, e tentando viver sem normas, numa liberdade desenfreada, eles findam por retornar a uma escravidão, porque o pecado usa a própria liberdade como base para lançar uma ofensiva e novamente escravizar. Como é que isso funciona? Mas Deus nos deu liberdade para nós podermos beber. Afinal de contas, não tem um versículo na Bíblia que nos proíbe a bebida alcoólica. Não, afinal de contas, qual é o problema? Beber de forma social, tomar uma coisinha aqui e outra acolá, não tem dificuldade nenhuma. Deus nos deu liberdade. Mas a questão toda, meus queridos, é que Deus não te deu liberdade para fazer o que você bem entende. E você pode começar a usar dessa liberdade que Deus te concedeu e dar ocasião à sua carne. Quando você vai beber uma bebida alcoólica, não necessariamente porque você gosta, mas você vai beber porque os seus amigos vão te passar a impressão de que você é um cara descolado, porque você vai ser um cara moderno, um crente para frente, um crente modernoso, um crente que é muito mente aberta e que de alguma forma não tem esses preconceitos do passado, porque você afinal de contas é muito maduro, porque você consegue beber e quando pensar que não, está com o pé na jaca, está escovando os dentes de manhã com cachaça. Eu preciso entender de que qualquer aspecto da liberdade cristã pode se tornar um pretexto para a carne. Qualquer pretexto. Pastor, mas graças a Deus, porque na igreja presbiteriana nós não temos normas para roupas e nós podemos usar a roupa que a gente quer, porque tem igrejas por aí que tem tamanho de cabelo, tem igreja por aí que tem tamanho da roupa, formato da roupa, nós não temos, graças a Deus, que bom ser livre. Mas dando ocasião à carne, transformam a liberdade que possuem de se vestir e vestem-se de forma sensual, induzindo os irmãos ao pecado e adulterando com todos os homens na rua, porque não sabem manter as suas carnes dentro das roupas. Isso é dar ocasião à carne.
Ah não, pastor, mas no casamento a gente pode botar uma roupa um pouquinho mais ousada. Não sei quem foi que disse para as mulheres que pode andar seminua em festa de formatura, em casamento. Porque afinal de contas os seios delas podem andar expostos, porque o decote vai até no umbigo e ela consegue botar o decote nas costas, que eu não sei que eu acho que deve colar com fita crepe para o vestido não cair. Queridos, nós não podemos achar que Deus nos deu liberdade para nos vestir do jeito que nós queremos e nós podemos usar a nossa roupa para provocar o pecado no próximo. O princípio é: Deus não disse ande nua. Nem para os rapazes também. Ah, Deus nos deu liberdade, agora eu vou vir para a igreja de calção, de chinela havaiana. Queridos, o Senhor nos deu liberdade para que nós não tentássemos o próximo. Os homens também, com suas roupas apertadas, com suas calças baixas mostrando a cueca, é o mesmo princípio feminino da sedução. Precisamos entender que o Senhor não nos deu liberdade para a gente extrapolar, mas a nossa carne vai tentar. Sabe por quê? Porque é assim que o mundo tem nos ensinado. O apóstolo Paulo, descrevendo sobre a condição dos homens antes da sua conversão, ele diz que os homens são escravos de toda sorte de paixões e prazeres. A nossa sociedade, clamando por liberdade, se tornam escravas das suas próprias paixões, se tornam escravas das suas próprias liberdades. Numa tentativa de serem livres, eles se tornam escravos dessas normas, escravos dos seus próprios corações, escravos dos seus desejos. O apóstolo Paulo nos adverte: nós somos libertados, que bênção! Deus nos deu liberdade, que bênção! Não transforme sua liberdade em uma trincheira para o pecado. Não transforme sua liberdade em uma condição para o pecado. A verdadeira liberdade, meus irmãos, é muito diferente. Os cristãos que viram na cruz de Cristo os seus pecados, colocam igualmente as suas carnes, os seus corpos, as suas paixões, as suas concupiscências, igualmente crucificados lá na cruz de Cristo. Versículo 24, Paulo diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com concupiscências. A nossa carne está crucificada. Nós não podemos dar ocasião a ela para descer dessa cruz. Quando nós nos reputamos muito livres, quando nós nos reputamos muito soltos e achamos que o nosso coração está pronto para desfrutar dessa liberdade, nós corremos um risco enorme de dar ocasião a um mal muito maior, que é dar ocasião ao pecado em nosso coração e nos tornarmos escravos desse pecado novamente. O segundo aspecto, meus irmãos, dessa verdadeira liberdade é que ela consiste não em quebrar a lei, versículo de número 14. É muito importante isso, porque o conceito que se tem hoje de liberdade cristã é como se estivesse dizendo: não, Deus aboliu a lei. E eu vejo muitas pessoas usando exatamente esse versículo número 14, porque eles entendem os resumos como se fosse o conteúdo completo. Olha qual é o princípio que eles entendem: se eu amar, logo o amor é o cumprimento da lei, logo toda forma de amor vale a pena. Eu já vi muitos pastores defendendo esse conceito de que o importante é amar, e que se for feito com amor, tudo bem, ok, meu irmão, eu vou estrangular você e te matar com muito amor no coração. Posso? Não pode, porque o princípio é que o amor não justifica nenhum tipo de quebra da lei. É esse o termo usado pelos maridos, homens que matam suas esposas. Eles sempre dizem: matei porque amava. Mas o que Paulo nos coloca aqui é que eu preciso compreender que esse reducionismo de achar que a única lei que vale é o amor, não é porque não entenderam de que ela é muito maior. Paulo vai mostrar aqui o seguinte: Paulo diz: toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio da lei. É esse aspecto aqui. É nisso que se cumpre o preceito da lei. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Paulo está usando somente aqui a segunda tábua, porque existem
dois fatores importantes nessas tábuas. Primeiro ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é o que Caio Fábio ensinava lá na década de 80, você precisa se amar, porque o seu coração já é egoísta, então você já se ama o suficiente. O princípio é de que você deve usar as mesmas regras com as quais você se ama para amar o seu próximo também. É o mesmo princípio. Você já se ama, porque até um suicida se ama tanto que não pensa nos parentes que vão ficar com saudade e se mata. Então é muito amor por si mesmo. Não é falta de amor por si. Ah, não, tem um baixa autoestima. Não, você tem uma autoestima tão elevada que você queria que todo mundo reconhecesse você como a grande pessoa que você é, e como ninguém te vê porque você é um porcaria, você se sente todo ofendido. Então o grande problema nosso é que nós nos amamos demais. O que ele nos coloca aqui é que eu tenho que ter cuidado, porque ele usou aqui a segunda tábua. A segunda tábua tem uma série de mandamentos, pelo menos 6 mandamentos seguidos, que dizem do meu relacionamento com o meu próximo. Mas ele chega agora e diz: amar ao próximo como a ti mesmo, te dá todos os fatores para você cumprir a lei. Sabe por quê? Se você amar o seu próximo como a você mesmo, você nunca vai odiar o seu próximo, você sempre vai amá-lo. Consequentemente, você nunca vai se levantar contra o seu próximo para assassiná-lo. Você nunca vai se levantar para roubar o que pertence ao seu próximo. Você nunca vai desejar o seu próximo sexualmente de forma transviada. Você nunca vai cobiçar as coisas do seu próximo, porque você vai ter alegria porque o seu próximo conseguiu alguma coisa. Você nunca vai levantar falso contra o seu próximo, porque você pensa no amor que você tem por ele e que não faz sentido você falar mal dele. Você não vai querer quebrar os mandamentos, porque o amor que você tem por ele impede-o de quebrar esses mandamentos. Então não é amar por amar, é amor relacionado à lei. O próprio Jesus Cristo nos ensinou isso. Ah, Jesus, eu te amo, eu amo o Senhor demais. Ah, e aí fica cantando: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Quando na verdade o grande princípio por trás é: se vocês me amam, vocês fazem o que eu mando. Declaração de amor para Deus não é repetir 1 milhão de vezes que o ama. Declaração de amor a Deus é repetir 1 milhão de vezes o cumprimento dos mandamentos dele. O que Paulo está dizendo, que ser livre não é abandonar a lei. Ser livre é uma nova modalidade de encarar a lei. É uma nova maneira de encarar a lei. Onde eu encaro a lei agora, meus irmãos, não mais como uma norma para a minha salvação, mas como uma capacitação que a graça de Deus me deu, pela atuação do Espírito Santo em mim, gravando em meu coração as palavras da lei, para que eu possa cumpri-la. Paulo diz: eu preciso entender que a verdadeira liberdade não é a anarquia, não é viver sem lei. A verdadeira liberdade é andar conforme a lei do Senhor. Isso se aplica, meus irmãos, tanto à segunda tábua, o apóstolo Paulo já nos mostrou aqui, mas também se aplicam à primeira tábua, em todos os sentidos, de que eu preciso lembrar sempre disso. Semana estava um rapaz me questionando: porque o sábado está valendo, o sábado está valendo. Eu disse: meu filho, me diga uma coisa, está liberado matar? Não. Está liberado adulterar? Não. Quem foi que disse que 3 versículos, 4 versículos que o Senhor usou para dizer um mandamento só, está liberado? Tem 10 mandamentos, meu filho, esse está incluído. Se você, ou você vai abolir os 10, ou você vai ter que engolir os 10, meu filho. A gente finda tentando encontrar justificativas para os nossos pecados sob o pretexto de liberdade. O Senhor não te deu liberdade de ir à praia no domingo. O Senhor não te deu liberdade de curtir um cineminha no domingo. O Senhor não te deu liberdade para ir para um shopping no domingo. O Senhor não te deu liberdade para ir ao jogo de futebol no domingo. O Senhor não te deu liberdade de passar a tarde assistindo Netflix ou Faustão. O Senhor deixou normas. E essa norma é uma declaração de amor que nós damos. É por isso que Paulo nos coloca um princípio bem simples aqui. É que a nossa liberdade não é fazer o que eu quero. A nossa liberdade é fazer o que Deus quer. Porque liberdade sem normas é libertinagem. Sabe qual é o nosso grande problema hoje com relação
criação dos nossos filhos, não é liberdade. Porque nós tínhamos liberdade, os mais velhos aqui comigo. Olha o que é que nossas mães faziam. Mãe, deixa eu ir brincar na rua, volta antes de ficar de noite. E a gente ia, passava a tarde todinha, emendava, quando dava de tardezinha, voltava para casa. A gente ficava na rua brincando, a gente tinha liberdade. Mãe, posso ir para o sítio tirar manga? Pode, volte tal hora, tenha cuidado só com isso. Pronto, ia. A gente tinha liberdade. A gente tinha liberdade. O problema é que nos ensinaram que nós precisávamos, era na verdade de libertinagem. Aí ensinaram, não repreenda seu filho, não corre, o bichinho vai traumatizar. Se você bater, o bichinho vai ficar com um trauma tão grande, vai se tornar um adulto reprimido, não vai se dar bem na vida, tadinho. Aí cria tiranozinhos que ficam tentando mandar em todo mundo da casa, chega no emprego, tenta mandar no patrão e é demitido. Aí chega a dizer, porque está muito difícil arranjar emprego. Não, você tinha que arranjar novos pais que te dessem limites. Seu problema foi paterno, foi de criação. Nós precisamos entender que amor diz respeito a andar conforme as regras. Liberdade é andar conforme as normas. Isso é liberdade. A gente costumava brincar, e eu costumo dizer isso hoje. Eu tinha animais de estimação, e alguns animais eu mantinha preso. Cachorro amarrado no quintal, lá no muro, e eu criava ovelha também, algumas ovelhas trancadas, algumas ovelhas que às vezes eram rejeitadas pela mãe, eu trazia para casa para cuidar, e findava se tornando animal de estimação dentro de casa. Mas tem uma coisa interessante, quando você solta cachorro amarrado, e quando você solta uma ovelha dessa amarrada, e solta lá na rua, ele não sabe o que fazer com a liberdade, então ele corre. Ele corre desembestado, feito um louco, para todas as direções possíveis. Ele não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, então ele vai e volta, desiste, vem de novo. Ele fica em pleno desespero. Mas, porque não tem normas, geralmente eles se machucam em meio a essa euforia de liberdade. É por isso que quando você vai passear com um cachorro em Recife, tem que manter ele na coleira, para a própria segurança dele. Que passarinho de estimação em casa é mantido numa gaiola, não para ele não voar, mas para a melhor segurança dele, porque ele vai se machucar se ele for voar dentro de casa o tempo inteiro, sozinho, que ele vai comer o que não pode, que ele vai beliscar onde não pode, que ele vai se enfiar onde não pode, ele vai fazer um bocado de besteira. As normas são para a nossa própria segurança. O apóstolo Paulo diz, liberdade não é fazer o que te dá na telha, liberdade é fazer o que o Senhor manda. Então cumpra a lei no amor ao próximo. O amor ao próximo, então, meus irmãos, é o cumprimento da lei e é um princípio dessa liberdade. Mas em terceiro e último lugar, a verdadeira liberdade também consiste em não viver em contendas e exploração do próximo. Olha o versículo número 13, ele termina dizendo assim: ao invés de dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Paulo vai colocar o amor não como sendo uma coisa que eu vou simplesmente sentir no meu coração, mas Paulo vai colocar o amor como sendo uma base de comportamento, de forma que eu vou viver agora em função do bem-estar do meu próximo. É por isso que o versículo 14 diz que eu tenho que amar o meu próximo, porque a lei consiste em fazer o bem ao meu próximo. O princípio cristão não é, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Isso é o princípio budista, isso não é o princípio cristão. O princípio cristão ele é positivo, ele não é reativo. O princípio cristão é, faça para o seu próximo o que você gostaria que fizessem para você. É diferente. Isso é completamente diferente. Isso é serviço. Isso não é ficar esperando não fazer o mal. Isso é definitivamente fazer o bem. Paulo chega agora e diz que, como liberdade, eu preciso aprender a ser servo. Olha que contrassenso. Paulo diz: a melhor maneira de você ser livre é você se tornando escravo. Se tornar um escravo. A única diferença é que antes, como escravo dos pecados, você era escravo e tinha os seus desejos como mandatário sobre você, te dominando. Você faz somente o que os seus pecados mandam.
Mas agora ele diz: não, você troca esses pecados que não são mais agora dominadores sobre você, mas você transforma-se agora não num senhor por se tornar livre, mas você se torna agora um servo de vários senhores, onde todas as pessoas com quem você se encontram se tornam os seus senhores, e você se torna servo de todos. Ah, como essa parte é difícil, porque nós adoramos dizer que somos servos, mas nenhum de nós quer vestir um avental para lavar pé de discípulo sujo. Nós gostamos de pensar que nós somos pessoas especiais. Nós gostamos de pensar que nós somos pessoas acima da média. Nós somos pessoas importantes. Quando na verdade Paulo chega agora e diz: se você é livre, você vai se tornar servo uns dos outros pelo amor. Essa igreja da Galácia não estava entendendo o que era liberdade por causa do comportamento dela, versículo 15. Olha como é que elas se comportam. Elas se comportam como pessoas que são livres sem normas. Quando as pessoas são livres sem normas, elas se tornam bárbaras. Nenhuma sociedade anárquica prospera simplesmente pelo fato que ela se mata. É muito simples. Se você tornar qualquer ambiente social sem norma, ele se autodestrói. O que aconteceu aqui é que Paulo diz que o perigo de nós abraçarmos uma licenciosidade, o perigo de nós abraçarmos uma liberdade sem a norma da lei do amor, é que nós vamos nos morder e nos devorar, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esse é o oposto do início do final do versículo 13. Paulo está dizendo que se nós somos livres, nós nos submetemos em amor uns aos outros, nós nos tornamos servos uns dos outros. Mas se nós somos libertários, se nós queremos liberdade extrema, sem normas, sem regras, a única coisa que nos sobra é nos mordermos e nos devorarmos. Os termos que o apóstolo Paulo usa aqui são para animais selvagens. Ele diz: a igreja vai virar uma selvageria só. Todo mundo vai se engolir. É preciso então compreender que esse paradoxo que nós vivemos de liberdade e de escravidão deve estar tão constantemente em nosso coração, a ponto de que quando olhamos para Cristo, vemos o exemplo perfeito disso. Ele é Deus, sempre foi Deus, sempre vai ser Deus. Ele é o Senhor soberano sobre todo o universo, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo, tomando a forma de um escravo, morrendo na cruz do Calvário. E quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele diz: entenderam? Entenderam como é que funciona? Não queiram ser maiores. Eu dei o exemplo. Quem era o maior naquela sala era Jesus. Naquela sala ninguém era maior do que ele, mas ele se fez de servo para mostrar que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Que eu e você não podemos continuar nos devorando, porque contendas não são atitudes de alguém que quer servir, mas contendas sempre são atitudes de pessoas que querem ser servidas. Já parou para pensar? Que ninguém quer brigar para ser humilhado. Ninguém quer entrar na fila primeiro para sofrer. Ninguém quer entrar na fila primeiro para servir. De que até quando nós nos posicionamos para servir, muitas vezes nós procuramos status, para ser conhecido como o servo, que é maior do que os outros, que é especial. O apóstolo Paulo diz: vocês vivem se mordendo e se devorando, mas tenham cuidado, porque quando vocês se mordem e se devoram, vocês vão se destruir. No final, um vai engolir o outro. Já ouviu aquela expressão de cobra engolindo cobra? Claro que não tem nenhuma igreja perto de nós que a gente conheça que seja assim. A gente não conhece ninguém que vive assim, né? A gente nunca ouviu falar de gente que é assim, que quando se senta é cobra engolindo cobra, todo mundo se engolindo, se mastigando, se devorando, se matando. Paulo diz:
quando nós não colocamos normas, quando nós não colocamos a lei do amor, nós deixamos de querer ser servos, nós queremos ser servidos, e quando as pessoas não nos servem, nós queremos engoli-las vivas. Isso é tão normal, meus irmãos, que nós achamos que arrumar um banco na igreja é muita humilhação, de que passar um pano no chão que eu mesmo molhei é humilhação, que isso aqui a gente paga zelador para fazer isso, que encontrar luzes acesas na igreja sem ninguém usando é humilhação a pagar, porque quem tem que ver isso são os diáconos, eles que têm que fazer isso, estão aqui para servir mesmo. Que eu tenho que chegar e encontrar tudo arrumadinho, porque se eu não encontrar tudo arrumadinho, alguém está deixando de fazer o seu trabalho, porque eu dei o dízimo. Seu hipócrita, se você não aprender a servir uns aos outros, você nunca entenderá o que é ser servo de Jesus Cristo. Você vai somente viver para se engolir e morder uns aos outros. Paulo diz, cuidado. A liberdade pode nos levar a achar que nessa liberdade eu posso fazer o que eu bem entender. E quando eu findar achando que eu posso fazer o que eu bem entender, eu vou começar a engolir uns aos outros, me julgando maior. Eu preciso de normas. Queridos, a Igreja de Cristo tem misturado liberdade com libertinagem. Ela tem confundido esses princípios que precisam ser novamente resgatados em nossas igrejas. Nós precisamos novamente entender, meus irmãos, de que esses conceitos mundanos da nova moralidade não servem para a Igreja de Cristo. Que a Igreja de Cristo não tem só um mandamento, amar, porque esse mandamento de amar tem um mandamento maior, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Que tem um mandamento maior, honre ao pai e à sua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Esses mandamentos são a lei do Senhor. Eu preciso entender então, meus irmãos, de que se o Senhor me tornou livre, se eu sou realmente livre em Cristo Jesus, eu preciso entender como funciona essa liberdade. Em primeiro lugar, então, eu tenho que entender que essa liberdade não pode ser usada para dar ocasião à carne. Nós não podemos achar que nossa liberdade é para fazer o que nos dá na telha. Nós não podemos achar, meus irmãos, que a minha liberdade é fazer o que está no meu coração, porque o meu coração é profundamente enganoso. Ele vai me levar com toda certeza para o buraco, ele vai me levar com toda certeza a um retorno à escravidão do pecado. É por isso que a Bíblia nos orienta, meus queridos, de que nós precisamos urgentemente levar a nossa cruz de tal maneira que os nossos pecados estejam sempre grudados nela, que a nossa carne esteja sempre grudada nela, para que jamais possamos ter o interesse de voltar para servi-la. A nossa vontade tem que estar plenamente submissa à vontade de Cristo. O que nos leva aos mandamentos do Senhor. Os mandamentos não são ultrapassados. Os mandamentos não estão lá no passado. Eu não me aproprio deles como um legalista, achando que se eu cumprir os mandamentos, eu vou ser um crente que vai para o céu ou coisa do tipo. Mas que se eu fui chamado para a liberdade, eu preciso de uma liberdade que seja limitada para os perigos que eu posso incorrer. Dar liberdade para alguém sem dar os limites é destruir essa pessoa. Dar liberdade sem limites é uma destruição. E a Bíblia nos deu os seus mandamentos. Então os mandamentos do Senhor são para a nossa segurança. E amar ao próximo como a nós mesmos é o princípio pelo qual eu vou cumprir os mandamentos. Eu não vou roubar porque eu tenho medo de ser preso. Eu não vou roubar porque eu me alegro com o que o meu irmão conseguiu e eu não quero o que ele conseguiu para mim. Eu não vou cobiçar o que ele tem. Amar o meu irmão é quando eu não tenho um ódio sem motivos contra ele. Ah, porque o meu santo não bateu com um dele. Querida, é porque o seu santo não é Deus, que se fosse tinham batido.
O princípio então por trás é que eu preciso entender de que eu amo ao Senhor e amo ao meu irmão e por isso eu vou cuidar dele. Isso nos leva ao terceiro aspecto: ser servo. Ser servo. Ser livre é ser escravo uns dos outros. Precisamos de parar de achar que a igreja veio e está aqui para servir a nós. Não! Cada crente está aqui para servir uns aos outros. Você não é uma casta especial. O seu dinheiro não paga servos menos qualificados para te ajudar. Cada crente está aqui para servir ao seu irmão. Cristo nos ensinou isso. E se nós não conseguimos andar segundo esses preceitos, cuidado, porque pode ser que você não seja verdadeiramente livre. Porque todos aqueles a quem o Filho libertar, esses são livres e se tornam servos, como ele foi também servo. O Brasil buscou uma independência e caiu numa enrascada, se tornou dependente de políticos, se tornou dependente de sistemas, e nós estamos pagando preço por isso. Porque achou que a liberdade era viver de forma desregrada, e por conta disso destruiu todo o patrimônio que tinha antes, e aí nós vimos um museu se queimando, que era o último resquício que nós tínhamos ainda do Brasil Império, vai se destruindo no caminho. A nova moralidade faz exatamente a mesma coisa. Os homens estão procurando liberdade, mas quando procuram a liberdade, eles encontram a liberdade sexual, e com isso eles encontram gravidez precoce, eles encontram doenças venéreas, eles encontram doenças ainda mais graves. Quando eles buscam liberdade para beber e comer o que bem entendem, eles encontram obesidade, eles encontram problema no fígado, eles encontram triglicerídeos, eles encontram bebedice, eles encontram drogas, eles encontram destruição. Enquanto os homens buscam liberdade, o Senhor já nos deu liberdade. Nós já somos livres. Mas nós não somos livres conforme as nossas regras. O Senhor nos tornou livres e disse: cuidado para não dar ocasião à carne com essa sua liberdade. Então, meu irmão, se você é livre, tenha cuidado para não pecar com essa liberdade. Aprenda de uma vez por todas que a lei do Senhor de amar ao próximo está aí para delimitar a sua liberdade. E que se você é livre em Cristo, você é escravo do seu irmão, você é servo do seu irmão e existe para servi-lo até o dia em que Cristo voltar. Que Deus nos ajude a buscarmos a liberdade que está prescrita nas Escrituras, a verdadeira liberdade cristã, e não a liberdade que o mundo está pregando e que quer que a igreja absorva. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.